Aqui no Amar, contamos histórias reais de pessoas como eu e você. Histórias de superação, luta e, acima de tudo, amor. Queremos levar esperança, informação e acolhimento. Por isso, agradecemos a HD Seguros por acreditar e patrocinar essa rede de amor. Não conseguia ver nada para dirigir o meu amor, que não fossem meus filhos. Mudei completamente de ideia quando me dei conta da importância do que estávamos fazendo. Foi possível transformar a dor da perda em uma ação solidária. Tatiana, tudo bem? Tudo bem, Mariana. Obrigada por ter vindo aqui no Amar contar a sua emocionante história, né? Que você transformou em esperança para muitas crianças e adolescentes. Obrigada pela oportunidade, muito obrigada. Você teve o teu filho mais velho, Guilherme. Sim. Depois veio Helena, a Exato, caçula. isso mesmo. Quando Helena tinha apenas 4 anos, ela começou a apresentar sinais de algo que veio a ser muito sério. Conta pra gente. Eu lembro da minha filha, uma princesa, uma boneca muito linda, claro, meu anjinho particular. E ela tinha uma dificuldadezinha para andar, um leve desequilíbrio, que o ortopedista também não identificou como algo que pudesse ter a ver com o sistema neurológico. Até que ela apresentou um súbito estrabismo. Da noite para o dia, ela ficou estrábica de um dos olhinhos. Ela tinha 4 anos. Corremos pro pediatra, que acho que ele percebeu, né, que não adiantava ele olhar. Mandou direto para um oculista. Ficamos um tempão lá e ele nos mandou direto para o neurologista. Ele disse simplesmente: sua filha tem um tumor no tronco cerebral e tem no máximo 3 anos de vida. Como é que vocês encararam essa notícia do tumor na cabeça, Tatiana? Ninguém espera, né? A gente nunca espera. A gente sempre acha que os mais velhos morrem antes, o que é uma bobagem completa. O grande susto foi foi no diagnóstico. O que os médicos falavam sobre o caso dela, Tatiana, fora que era irreversível, assim? Era um caso que podia ser controlado paliativamente com radioterapia, porque a radioterapia, ela desincha, ela diminui o tumor. A ideia era, pelo menos, diminuir o tumor. Ele vai afetando todo o sistema neurológico, então ela foi perdendo movimento, foi perdendo a fala, foi perdendo a visão. Como é que foi esse período do tratamento da Helena? Eu cheguei para o principal médico dela, que se tornou hoje um grande amigo, colaborador da APAS. Ele disse: olha, Tatiana e Maurício, os pais, né? O caso é muito grave, mas nós vamos lutar. Essa frasezinha, mas nós vamos lutar, fez toda a diferença. Aí ninguém mais me segurou, Mariana. Então foi uma espécie de pontapé inicial para uma batalha que não foi ganha de um jeito, mas foi ganha de outros jeitos. A rádio teve esse efeito paliativo e ela realmente, com a diminuição do tumor, parecia que ela estava se curando. Ela brincava normalmente, comia, conseguia ir para a escola, mas não houve muito jeito e ela não podia ficar sobrecarregada de radioterapia. Então, as coisas não estavam indo bem. O médico principal, que é o Dr. Vicente Odoni, esse que se tornou grande amigo, não aconselhava a químio, mas a gente queria tentar tudo. Eu tentei tudo, inclusive coisas alternativas, tudo que falavam que podia ser bom, eu fazia. Mas por que não podia fazer a químio? Porque o tumor provoca um acúmulo de água que incha os tecidos e dá muita dor. Ela não com muita frequência, mas ela tinha algumas dores de cabeça que eu imaginei, como ela era muito pequena, que fosse um comportamento de imitar a mãe, porque eu sempre tive dores de cabeça. E eu achei que ela me imitava, porque depois passava e ficava por isso mesmo. Mas enfim, no decorrer do tratamento, a dor veio em função desse inchaço maior. A válvula soltava esse líquido que ia embora pela bexiga normalmente, e isso gerou alívio. Bom, como o caso não tinha solução e ela só piorava, tentamos a químio, mas a químio foi muito violenta para ela. Houve um entupimento da válvula e ela entrou em coma e não voltou mais. Então, em vez de 3 anos de terapia, de vida, ela teve, na verdade, 6 meses. Quando ela estava na UTI, em coma,
eu pude ficar com ela nos últimos minutos, eu percebi, eu sabia. Aí acontece naturalmente, entende? Eu acho que a mãe, ela percebe. Eu percebi que já estava bom. Então eu me despedi dela. Eu tive a oportunidade de me despedir dela e permitir que ela fosse. E ela foi em paz. Como é que vocês encararam esse luto, Tatiana? Eu levei com certeza 7 anos para identificar em mim mesma que eu tinha passado a fase do luto. Porque teve um dia, foi muito curioso, no final do dia eu fui dormir, aí eu me dei conta, caramba, hoje eu passei o dia inteiro e não pensei na Helena. E aí foi um misto de alegria e de tristeza, porque a gente não quer se desgrudar do nosso filho. É uma coisa muito louca. Na morte, né? Mesmo em vida, a gente tem dificuldade de entender que os nossos filhos precisam ir para a vida, né? Aí eu fiquei feliz. O meu luto acabou. E não significa que eu não pensasse mais na minha filha, porque a minha filha, ela faz parte de mim. Eu pensar ou não pensar nela, hoje é indiferente, porque somos uma coisa só. Na época, o teu mais velho, o Guilherme, tinha 9 anos, Sim. né? Como é que ele lidou com a perda da irmãzinha? Foi tão difícil para ele. Hoje eu fico pensando retrospectivamente, ele ficou um pouquinho posto de lado, não é? Nessa fase. E outro dia ele disse para mim, mãe, vira essa página, nada disso, você é uma mãe maravilhosa. Ah, que lindo. E é bom ouvir isso, mesmo quando você não se sente tão maravilhosa assim. Tatiana, passada essa turbulência inicial, o teu marido na época, que você se separou, hoje teve uma ideia de transformar essa dor em algo bom, né? Explica pra gente como surgiu e o que faz a APAS. E a gente procura pronunciar a paz para fazer uma relação com a palavra paz. Quando ele veio com essa história de fundar uma instituição de apoio a crianças com câncer, eu fiquei com uma raiva. Eu quero a minha filha de volta, não quero instituição, não quero ser gestora de ONG, não, eu quero a minha filha. E foi engraçado porque depois eu mudei completamente, né? Hoje eu lembro da minha reação e acho curiosa, compreensível, mas curiosa. Depois eu comprei a ideia. A gente observou na época do tratamento da Helena a dificuldade que as mães têm, as mães mais pobres, não é? Eu nunca fui rica, mas tinha pelo menos um carro e um marido que podia me acompanhar. As pessoas que vinham de lugares distantes para se tratar no Instituto da Criança, onde aconteceu boa parte do tratamento da Helena, elas vinham com sacola para passar o dia, outro filho ou mais de um porque não tinham com quem deixar, pegando duas ou três conduções, a criança debilitada. E aí começamos, eu como voluntária da instituição, meu carro, e me ofereci para transportar uma criança que precisasse de ajuda. E assim começou a APAS. Hoje a APAS é uma instituição consolidada dentro da assistência social à criança com câncer. Graças ao trabalho de muitos voluntários, a gente tem 7 carros com a capacidade, e mais alguns voluntários que atuam com os próprios carros para transportar por dia 40 crianças. Né? Então, e a mãe ou o pai vão junto? Sempre. Sempre tem uma pessoa da família acompanhando. E para usufruir dos serviços, o vínculo é com o hospital. A gente tem 5 hospitais credenciados conosco, que são os principais hospitais que atendem oncologia pediátrica em São Paulo. O serviço social desse hospital entra em contato conosco para repassar, encaminhar os casos que necessitam mais de transporte, que são os casos de crianças amputadas ou cadeirantes, que usem sonda, que tenham algum tipo de tumor que evite a mobilidade, que impeça a mobilidade. Depois, segundo critério, que morem mais distante do hospital e que tenham condição socioeconômica mais complicada. O hospital nos dá as informações de base sobre o caso e nós verificamos informações como distância, dificuldades para acessar a residência, viabilidade de receber aquela criança naquele momento, porque para vocês terem uma ideia, tem locais que o carro não chega e não precisa ir longe. Em Paraisópolis, que é aqui do lado, você tem uma série de casas que o carro não chega. A gente tem crianças que para chegar no nosso carro andam quase meia hora, porque andam devagar, com dificuldade. Aqui, no meio da cidade, agora vocês imaginam, né? São 1.200 novos casos de câncer em crianças por ano no Brasil. Por ano, puxa. E ainda temos um índice médio de óbito de 50%. Então a gente tem muito trabalho pela frente.
Tatiana, uma das coisas que você falou aqui pra gente é essa demora, às vezes, para achar um diagnóstico. Então, por isso, e acho que por isso, você coordena um grupo de estudos. A gente não tem como crescer indefinidamente enquanto o câncer cresce, né? Como é que nós vamos atender cada vez mais crianças que precisam? A gente tem que estimular instituições a desenvolverem projetos paralelos ao nosso. Nós ampliamos a quantidade de serviços agregados ao principal, que é o transporte. Então, a gente tem um serviço de educação para crianças a bordo, educação e entretenimento a bordo dos carros. A gente tem o Roda de Conversa, que são reuniões mensais para pais e mães que estão com os filhos em tratamento. A gente tem o Núcleo de Apoio a Pais Enlutados. O núcleo é aberto e já recebe pessoas que tiveram outras experiências de perda. E aí a gente pensou em estudar mais o câncer em si, para tentar ajudar na questão do diagnóstico precoce, da perspectiva da assistência social e da educação. A gente montou um material bem legal sobre o diagnóstico precoce, que está à disposição no nosso site. A gente tem um trabalho bem legal, que é um projeto que se dá em escolas. Então a gente tem alguns jovens que lidam muito bem com a experiência do câncer, que compartilham essa experiência com jovens nas escolas. Então o grupo de estudos, ele é um grupo de estudos não convencional, porque a gente estuda, mas quer oferecer produtos bem concretos que possam ajudar de imediato pessoas que precisam. Todos os serviços são absolutamente gratuitos. Como é que as pessoas podem contribuir com o trabalho da Paz? Além de curtir as nossas redes, que ajuda a ampliar muito a divulgação, que é muito importante para nós, a pessoa pode se tornar voluntária da Paz em diferentes frentes que nós temos. Bazar Beneficente, grupo de captação de recursos, o grupo de estudos, o transporte das crianças, são as áreas principais. Quer dizer, se alguém tiver um carro e disponibilidade, passa por uma reunião com vocês? Nossa, a gente orienta, capacita, está sempre à disposição. Você pode ajudar frequentando nossos eventos beneficentes. Você pode ajudar doando o que quiser mensalmente para nós, usando os recursos que a gente tem, inclusive plataforma digital. Você pode se tornar uma empresa parceira, apoiando com serviços, como HDI, não é? Apoiando com recurso material, adquirindo cotas de patrocínio específicas para apoiar uma criança ou um grupo de crianças, doando para patrocinar um dos nossos carros, por um período a escolher pelo próprio patrocinador. E formas que o próprio patrocinador pode imaginar que sejam úteis. Queria aproveitar aqui para dizer que o nosso patrocinador, HDI, para quem nós somos muito gratos, que acreditou no Amar, também está ajudando a Paz, porque fez o seguro dos teus carros, que servem para transportar uma coisa as crianças. sensacional. Então, um beijo para o nosso patrocinador HDI. E eu aproveito, Mariana, para usar esse espaço para fazer esse agradecimento. É o tipo de doação que vai direto para a atividade fim, não é? Com certeza. Garante a segurança dos nossos jovens e crianças. É valiosíssimo, eu sou super grata. Eu também. Como é que é para você ver esse projeto que carrega o nome da tua filha, ajudar tantas pessoas? É lindo, né? Lindo. A instituição está crescendo, se abrindo para receber cada vez mais pessoas, sendo ajudada por tantas pessoas que não conheceram a Helena, mal sabem da história, mas estão lá querendo colaborar para a causa da criança com câncer. Não é isso que se espera de uma instituição? Que ela se torne independente dos seus fundadores, que vão ficar na memória daqueles que ainda puderem preservar essa memória, né? Tatiana, qual o seu maior sonho hoje? Trancar as portas da Paz e dizer: não existe mais o câncer infantil. Vamos embora, fizemos a nossa parte. Primeiro, Guilherme e Helena, eu quero dizer que eu amo vocês mais do que tudo nesse mundo. Eu não vou me cansar de repetir isso nunca. E eu quero dizer que o que eu mais quero para vocês, nos caminhos diferentes que vocês trilharam, que vocês sejam felizes. A minha nena, eu sei que está muito feliz onde ela está, porque um anjo lindo como você, Helena, só pode estar feliz.
E Gui, eu quero que você seja cada vez mais o que você é, porque eu me orgulho demais de você. Seja feliz, meu filho, meu lindão. Um beijo. Eu queria te dar meu livro Oba! E sei que você também tem um presente para que mim. lindo! Nossa, uma troca de livros. Olha, que emoção, tô deixa eu emocionada. ver que lindo esse. É uma parte da minha história, eu acho que a gente vai se identificar muito. Obrigada mesmo por ter vindo compartilhar a sua história aqui. Foi um prazer conversar com você. Obrigada. Quero dizer para você que está assistindo a gente aqui no Amar que a gente fica muito, muito feliz com o e-mail de cada um. E quando eu digo a gente, é porque a gente tem uma equipe linda que faz esse programa acontecer, não é uma equipe grande e a gente, infelizmente, ainda não tem como viajar para outros estados. Se você está vindo para São Paulo por algum motivo, a trabalho ou para tratamento do seu filho, deixe isso claro no e-mail, escreve para a gente. A gente tem uma logística de gravação, a gente grava 3, 4 vezes ao mês, são muitas histórias chegando, graças a Deus, a gente lê todas e a gente não consegue responder todas no momento que vocês mandam, mas eu quero agradecer de coração que vocês estão ligadinhos aqui no Amar, ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz o login, vai em inscrever-se e deixa lá seu comentário, que eu também leio todos. Um beijo!